Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Como andam as coisas? Como que anda a tua vida? O que você tem pensado a respeito disso que nós temos falado aí, o caráter cristão, a possibilidade de sermos resgatados no poder do Espírito Santo, voltarmos a sermos a imagem e semelhança do Deus Altíssimo, né? Isso é uma coisa muito maravilhosa, esse resgate desses valores bíblicos, e nós temos trabalhado isso, eu tenho buscado isso para a minha vida, eu quero conquistar essa vitória nessas áreas da minha vida. Eu espero que você também esteja buscando aí alcançar vitórias na área da sua vida, para a gente ser mais do que vencedor por meio de Jesus Cristo, né? Vencer essas batalhas, vencer as lutas, vencer o pecado, né? E falando sobre o pecado, nós estamos trabalhando aí os pecados capitais, já falamos sobre o orgulho e recentemente nós falamos sobre a inveja, o problema da inveja nos tempos bíblicos, o problema da inveja nos dias atuais, esse pecado capital que adoece, né? A inveja é a podridão dos ossos, né? A inveja é um pecado frio, é um pecado escondido. Nós temos até vergonha de reconhecermos que somos invejosos. E como nós falamos no nosso estudo passado, a inveja é o desejo não de só ter o que o outro tem, é quase que pior, se é que podemos dizer isso, é o desejo de destruir o que o outro tem. Eu estou aqui diante de um texto milenar, o texto do 1 Samuel capítulo 18, versículo 6 e 7. O versículo 6 é quando Davi retorna de uma batalha vitoriosa sobre os filisteus, e Saul está naquele ambiente, e sempre que eles voltavam de uma batalha, era festejada aquela batalha, aquela vitória que eles alcançaram. E aí tem o cântico das mulheres que saíram ao encontro dos guerreiros e exaltavam os guerreiros pela sua força. E nesse ímpeto as mulheres começam a gritar no versículo 7. As mulheres respondiam umas às outras enquanto tocavam e diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Opa! Aí mexeu com o orgulho do rei Saul, né? O Saul que estava ali, de repente escuta alguém falando: olha, você feriu milhares. Agora Davi, porém, feriu 10 milhares. A partir daquele dia, o texto diz para nós que Saul ficou muito nervoso, ficou muito irado, e ele passou a ter inveja, uma inveja muito forte de Davi. E o desenrolar da história nós conhecemos e sabemos onde isso tudo deu, né? Mas aqui nós estamos diante de um caso clássico, né? Quando um homem não suporta o elogio de outro homem, o homem não suporta que alguém admire o que o outro tem, e ao invés da gente entrar junto nessa celebração, a gente acaba ficando, a autoestima pega, eu não tenho, eu não sou tão belo, eu não sou tão forte, eu não tenho tudo isso, eu não sou tão inteligente, e aí então eu começo a ter inveja, e aí então eu começo a adoecer, e aí eu tenho o desejo de destruir o outro, né? Agora, qual que é a cura para isso? Qual que é o contraponto para essa inveja? A gente sempre dá o problema e apresentamos também a solução. Dentre as várias soluções que temos, vamos compartilhar aqui Mateus capítulo 5, versículo 4. Você há de se lembrar que as bem-aventuranças, né, é um processo de santificação, a gente vai crescendo aos poucos, né? Então são 8 passos, 8 degraus de maturidade cristã. O primeiro deles nós compartilhamos junto com o orgulho, que é bem-aventurados humildes de espírito. Então você vai crescendo na caminhada. O segundo degrau aqui que contrapõe a inveja é bem-aventurados que choram. Interessante que a palavra choro, usada pelo Senhor Jesus Cristo aqui, ela é uma palavra de pranto, de uma dor muito grande na alma, pelo sofrimento do outro, pelo sofrimento que o pecado nos traz. Então, se o antídoto contra a inveja é esse chorar, é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram. Esse é o contexto da palavra. Então, para eu ser curado da inveja, eu devo ter um amor tão grande pelo outro. Eu choro quando o outro é destruído, eu choro quando o outro perde alguma coisa, eu choro a derrota do outro, eu choro o pecado do outro. Aí eu vou exercitando o amor. Então, essa palavra vem como um antídoto. Se eu tenho por um lado o desejo de destruir o outro, agora aqui eu choro caso o outro seja destruído. Então a gente vai exercitando a sofrer com os que sofrem, a chorar com os que choram e a se alegrar com os que se alegram. Pense sobre isso e que o Senhor te abençoe.